Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Permita-me hoje compartilhar contigo uma palavra da parte do Senhor que podemos estar encontrando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera o evangelista São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, que nos diz o seguinte: E passando Jesus outra vez no barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te de que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sara e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Verso 31 do capítulo 5 de Marcos diz: E disseram-lhe os seus discípulos: Vês a multidão que te aperta? E dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste mal. Vamos orar? Eterno Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Deus que nos conhece no íntimo e no profundo. Te pedimos de que hoje o Senhor venha falar conosco da forma que te apraz. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas transgressões, e a partir desta palavra cura a vida, Senhor, na alma, no íntimo e no profundo, para a glória do teu nome. Amém. Amados, uma história que já conhecemos acerca de 2 milagres. O primeiro milagre de uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. E o segundo milagre da filha de Jairo. Mas percebendo o conteúdo da história, eu preciso narrar algumas situações aqui. Quando a gente observa Lucas narrando essa história, a partir do capítulo 8, a gente percebe Lucas com um olhar clínico de médico que era. Mas quando a gente olha Marcos falando ou narrando essa história, a gente se apercebe a alguns detalhes. Primeiro, entra na história comigo. E eu quero exclusivamente falar da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não relata nome dela, e ninguém, por mais que estude, nunca vai conseguir saber o nome dela. Por quê? Porque tem milagres que ficam só na memória de quem passou, só na memória de quem viveu. Existem tantas pessoas anônimas que foram curadas, que foram, acima de tudo, abençoadas, tudo por conta de atitudes e não do comodismo. Mas permita-me eu narrar essa história.
De acordo com os relatos bíblicos, esta jovem, quando ainda era jovem, quando chegou no seu período menstrual, ela jorrava sangue e, de acordo com a lei judaica que está escrito em Levítico, quando passassem os dias de que passasse o período menstrual, ela retornaria para casa. Só que passou-se os dias, passou-se os meses, os seus pais, que até então acompanhavam, agora passou a pagar. Pagava um, pagava outro, e nada da cura chegar. A história vai dizer ainda que, por ela não ser curada ou não estar curada, ela seria colocada no Vale dos Leprosos, onde só entraria ali aqueles que tivessem lepras, outras doenças, e não poderia de modo algum adentrar na cidade sem se identificar. Outra coisa que eu entendo, aquela mulher, ela não estava ali porque queria. Eu já quero começar a revelar a palavra que Deus colocar em meu coração. Ninguém está na prova porque quer. Muitas vezes são por situações que nem a gente próprio entende, mas que o próprio Deus vai mostrar a partir do momento em que ver em nós atitudes de adorador. Sabe o que é que eu entendo? A história vai dizer que ela gastara tudo o que tinha com médicos e não melhorava, porque existem problemas que não são materiais, existem doenças que não são doenças físicas, mas sim espirituais. E por mais que gaste dinheiro, por mais que compre medicamento, por mais que tenha o melhor plano de saúde, se for espiritual, só Deus quem cura. Só Jesus. Outra coisa que eu percebo ainda acerca dos detalhes. Para ela ouvir falar de Jesus, alguém precisou falar. Alguém precisou estar limpo, mas dizer, olha, tem um homem aí, tem um pregador aí que está andando na cidade fazendo cruzadas, conjecturando, tá certo? E para onde ele vai, os milagres acontecem. Eu acho que enquanto aquela pessoa estava lá falando, a alma dela começava a saltitar, ela começava a entender de que ainda havia esperança. E mesmo assim é quando alguém ouve falar de Jesus. Quando ouve falar que Jesus cura câncer, cura lepra, cura AIDS, cura quaisquer tipo de enfermidade. Porque às vezes o dinheiro não é o suficiente, mas o melhor é a cura. Cura na alma, cura no espiritual. Aquela mulher, ela ouve falar e eu imagino quando aquela pessoa... Por quê? Porque para alguém falar, para alguém ouvir, é preciso alguém falar. E permita-me eu incluir você nesse relato bíblico. Será que você tem sido usado por Deus para falar de alguém acerca do teu Jesus, do meu Jesus? Um Jesus que cura, que liberta, que transforma. Porque muitas vezes as pessoas são muito orgulhosas, são muito soberbas e só querem milagres para si, quando na verdade milagre é para ser compartilhado. Sabemos que cada um tem que ter a sua fé, mas milagre é para ser compartilhado. Outra coisa que eu compreendo aqui, quando ela ouve falar, ela coloca dentro de si a determinação. Segundo a história, os estudiosos, haviam ali aproximadamente 12 mil pessoas naquele momento, quando Jesus ia passando. Mas ela disse, eu não vou perder a oportunidade. Sabe o que é que eu entendo? É de que essa mulher, há 12 anos, estava sangrando, mas ela ainda tinha forças para continuar. Ainda que você esteja sangrando, mas Deus te dá força para continuar e buscar o teu milagre. Ela estava sangrando,
Ela não estava bem fisicamente, de saúde, porque a pessoa passar 12 anos e não morrer era porque Deus tinha projeto. Talvez, eu não sei há quanto tempo você está sangrando. E não é um sangramento físico, mas é um sangramento espiritual por conta de uma palavra, por conta de uma frustração, por conta de uma decepção. Mas até que então é necessário tomar uma atitude. E que atitude seria essa, pregador? Se levantar e dizer, eu preciso tocar na orla dele. Orla é diferente de gola. Como assim? Gorla e orla. Gola é aquilo que fica no colarinho, ou seja, aqui perto do pescoço. E orla é o que fica no fim do vestido. Você ainda não pegou? Deixa eu te dizer. O segredo não está no começo, mas está no fim. No fim das tuas lágrimas. No fim do louvor. No fim da tua caminhada, Deus vai entrar com resposta. E o que é que ocorre? Ela disse, ainda que eu tenha que romper qualquer tipo de multidão que seja, mas eu não vou perder a oportunidade. Ela rompe uma multidão, como a gente bem conhece a história. O milagre, a priori, de início ou de imediato, não seria a vez dela. Mas por conta do caminhar dela, da atitude dela, ela foi favorecida porque quem estava ali para receber o milagre, e Jesus estava a caminho da casa de Jairo, por conta da filha dele que houvera morrido. Mas ela entra na história e o autor tem uma alegria imensa em dizer de que ela tocou na orla. Ela disse, eu não quero que ele imponha as mãos, eu não quero que ele ore por mim, eu quero somente, se eu tocar na orla dele, eu serei curada. Um detalhe eu entendo aqui. Ela toca na orla, ela sente, Marcos vai dizer, ela sente de que havia cessado a hemorragia, porém, ela não grita dizendo que foi curada. Mas Jesus para a multidão, 12 mil pessoas, e diz, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Ela com medo, por quê? Porque ela estava com medo, porque ela tinha uma hemorragia, e se alguém soubesse que ela tinha aquela hemorragia, ela seria talvez apedrejada. Mas ela perde o medo e diz, foi eu quem te toquei. Jesus disse, eu senti porque de mim saiu virtude. Jesus estava dizendo, você me tocou de um jeito que ninguém me tocou. Tinha aqui 12 mil, mas você teve a atitude de ter fé. Tanto é que Jesus diz para ela, filha, a tua fé te salvou. E aqui eu termino dizendo de que o teu milagre vai dar o que falar. O teu testemunho vai alcançar muitas vidas. Porque o segredo não é a quantidade, mas é o toque, e quem toca com qualidade da história que se passa e de vivência de uma vida sofrida, mas que quando se encontra com Cristo, ver o milagre acontecer. Toma posse desta palavra. Toca em Jesus, como pastor. Toca com os teus louvores, com a tua adoração, que não seja uma adoração qualquer, mas que seja uma adoração com a alma gritando. Por quê? Porque era para morrer e não morreu, e se estar de pé é porque Jesus está dizendo, tem milagre ainda para eu fazer. Está sangrando, mas vai continuar. Amém? Hoje eu quero mandar um parabéns especial para a irmã Margarete, do Rio de Janeiro, que está completando hoje mais uma primavera. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Parabéns, irmã Margarete. Que Deus abençoe a senhora, sua família, seus sonhos e seus projetos. Deixo para sua meditação Ruth, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem, Deus,
não descansará enquanto não concluir ainda hoje aquele negócio. Ah, você também está completando hoje mais uma primavera? Parabéns para você. E também aplico este texto bíblico ao teu coração como um presente e como oração por tua vida. Amém. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Em nome de Jesus, e muito obrigado pelo carinho, para a glória do nome do Senhor. Você é uma bênção. E mesmo sangrando, Deus está te dando forças para caminhar. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedindo para compartilhar esta palavra com os teus amigos, amigas, com o maior número de pessoas. E ser um multiplicador do Bíblia na mão, palavra no fogão. Amém e amém. Oh glória!